Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando este vídeo. A gente então dá início aqui à nossa aula 3, né? Essa aula é referente aí a nosso módulo de atendimento ao público, tá? Então, para a gente poder dar seguimento, tá? No curso de secretaria escolar. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre relações interpessoais e conflito também, né? Então, relações interpessoais, a gente falou, inclusive eu passei algumas atividades, eu vou corrigir no dia da live aquela atividade que eu passei para vocês realizarem, né, da questão do fluxo do atendimento, né, com outro contexto lá. E tem uma atividade que eu acabei de passar, né, que é a atividade 3, né, que está relacionada à questão da causa e à questão de um plano de ação para que você possa resolver algum problema ali que você tenha na secretaria, tá? Então, ao lidar com pessoas, lembre-se do que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Dale Carnegie. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? É um autor muito renomado e conhecido que ele fala da seguinte situação. Você não lidar, e aí na própria administração a gente estuda o seguinte, ó, nós tivemos diversas teorias, e na teoria das relações humanas com a teoria comportamental, ficou muito embasado, ficou muito definido essa grande situação, que é o quê? Nós estamos falando de sociedade. Estamos, dentro de sociedade, estamos falando de pessoas. Se estamos falando de pessoas, o que isso envolve? O que isso, de uma certa forma, agrega, né? Agrega relacionamentos. E nesses relacionamentos, as pessoas têm caráteres emocionais, tá? E aí eu coloquei um texto aqui, ó. Vivemos em sociedade, né? E isso implica que precisamos viver e nos relacionarmos com diversas pessoas no nosso cotidiano. Ou seja, você vai encontrar pessoas de diversos tipos de personalidade, diversos tipos de comportamentos, e você vai ter que saber lidar com isso. Normalmente no nosso dia a dia, até mesmo na nossa vida, que você escolhe as suas amizades, ainda assim nós nos deparamos com diversos lugares que nós vamos com pessoas com características diferentes. E quando você trabalha com atendimento ao público, que é no caso essa profissão também que vocês escolheram, como diversas outras, nós não escolhemos que tipo de pessoas nós vamos atender, como essas pessoas vão chegar no nosso atendimento, que tipo de solicitação elas vão fazer ali naquele momento e que tipo de situação vai se desenrolar. E é necessário que você tenha de antemão esse entendimento, tá? As relações intencionais ou espontâneas, intencional é aquela que de certa forma você busca baseada em cima de interesse, e espontânea devido a algum acaso, tá? Entre duas ou mais pessoas podem acontecer em tempos e espaços que vão gerar tanto solidariedade, cooperação, compartilhamento, interação, simpatia, colaboração, conflitos, competitividade, desentendimento, enfim, uma infinidade de comportamentos naturais, né? Já para a gente poder entender aqui, quando a gente está falando de solidariedade, você envolver ali com uma outra pessoa, cooperação, um trabalho em equipe, o compartilhamento, essas informações, né, arquivos, inclusive tudo hoje a gente vive dentro do meio colaborativo, essa interação de acordo com o tipo de negócio, o tipo de situações que a gente vem a fazer, a própria simpatia nessa troca do relacionamento, né, conflitos, competitividade. Então são diversos sentimentos que podem ser vistos como positivos em determinado momento, alguns negativos, tá? E que isso pode implicar nas suas relações interpessoais, ok? Então, assim, não podemos esquecer que cada indivíduo, ou seja, quando eu falo de cada indivíduo, né, de uma certa forma, dentro de um contexto social, ele possui uma personalidade. Eu vou até grifar aqui para que vocês possam ter um melhor entendimento. E aí, quando a gente fala de personalidade, essa personalidade são características que vão moldar esse indivíduo, tá? E esse único indivíduo, ele é diferente de outras pessoas, tá? A nossa personalidade, ela pode ser observada pelos nossos comportamentos, pelas nossas condutas e também é influenciada por questões genéticas, etárias e ainda pelo ambiente que vivemos. Inclusive, eu vou estar passando uma atividade, né, até no dia da live, para que a gente vai retratar um pouquinho para você entender qual é a tua personalidade, tá bom? As relações interpessoais são um relacionamento social, né? Então tem uma relação. Vou botar aqui com uma corzinha vermelha.
que fica melhor. Então, as relações interpessoais são o relacionamento social, ou seja, esse convívio que você tem com outras pessoas, tá? Então, tá dentro dessa premissa, sendo necessário que devemos aceitar a todos e reconhecer seus limites. E aí a gente interessante quando a gente fala da escola, né? Que a escola é um lugar que a gente entende de educação. E por mais que o profissional, não somente secretário, mas professor, atendente, enfim, diretor, ele tem um preparo, a gente sabe que muitas das vezes o cliente, né, ou demandador do serviço ou do atendimento, ele às vezes não tem essa consciência que ele está num ambiente educacional e às vezes ele coloca para fora ali ou extravasa algum tipo de comportamento ou atitude que vai contraponto, tá, a essa base de relacionamento, a essa base de atendimento, tá bom? Então a gente deve respeitar, ter um comportamento adequado para que você tenha um bom convívio social, ok? As relações interpessoais, elas podem apresentar algumas características. Então, por exemplo, existem relações, né, saudáveis, e essas relações saudáveis, por exemplo, ela é uma relação quando é honesta, ela há confiança, ela está baseada no respeito, ela tem ali todo um envolvimento entre uma ou outra pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Mas ela também pode ser uma relação autoritária ou abusiva. E nessa relação autoritária ou abusiva, a gente sabe que ela é centrada no poder, na autoridade e muitas das vezes na coerção, tá? Isso normalmente afasta, principalmente na atualidade hoje, quando a gente fala de liderança, inclusive, a gente tem a liderança autocrática, democrática, liberal e também a situacional, que é a melhor nesse momento, você agir de acordo com a situação, tá? Mas ainda assim a autocrática ela é muito coercitiva, né? E as pessoas hoje, devido à teoria da comportamental, a gente vê hoje as buscas pelas missões, as buscas por motivações, esse tipo de modelo já é muito ultrapassado, tá? Temos também as relações de dependência, tá? Nessas relações de dependência, por exemplo, é uma relação que vai causar em uma pessoa uma dependência emocional, uma autoestima frágil, por exemplo, quando ela depende de uma outra pessoa, mesmo de forma consciente ou inconsciente também, tá? Uma boa relação interpessoal, como é que você pode desenvolver essa boa relação interpessoal, tá? Isso é interessante a gente entender essa condição. Existem alguns fatores. O primeiro deles é você ter um autoconhecimento. Por isso da atividade de você entender qual é a tua personalidade, como é que você se comporta, quais são os seus limites, né? Quais são as suas atitudes principais, quais são os seus pontos fortes, seu ponto fraco. Isso de uma certa forma te dá um direcionamento, tá? Além disso, desenvolver uma inteligência emocional. Essa inteligência emocional que é, inclusive a gente Daniel Goleman ele fala sobre isso, né, no livro dele. E essa inteligência é cada vez mais a capacidade de você ser resiliente, de você suportar as pressões, de você não agir por impulso, tá? Desenvolver a empatia, principalmente se colocar no lugar do outro, tentar entender toda essa condição que acontece. Saber se expressar é essencial cada vez mais hoje, para que a sua comunicação ela se torne mais eficiente, né, e eficaz, dessa forma efetiva, e aí você consiga atingir os resultados que você pretende alcançar, tá? Então, são características dentro desse contexto. Aí, além disso, você também saber ouvir, né? É uma habilidade que você precisa desenvolver ao longo do tempo. A capacidade de escutar é uma coisa, de saber ouvir outra, porque eu posso estar fazendo um monte de coisa, estar escutando, mas não está dando a devida orientação, devida direção para isso. Mas saber ouvir é se colocar e prestar atenção no que o outro de fato está falando, tá? Além disso, a gente tem aqui honrar a história do outro. Isso aqui é interessante porque quando a gente está falando de honra é respeito. E esse respeito, de uma certa forma, é a forma como você sabe como o outro chega até você e você respeita sem que haja nenhum tipo de julgamento, tá? Botei inclusive um gráfico aqui que eu mostro quais são os principais atributos para um funcionário, um colaborador de alto desempenho. Tá? O primeiro deles é um alto potencial de desenvolvimento. O que significa esse alto potencial de desenvolvimento? É a capacidade que você tem de aprimorar seus conhecimentos, a capacidade que você tem de amadurecer, a capacidade que você tem de buscar as soluções. Tá? Além disso, um bom relacionamento interpessoal, ou seja, a capacidade de você lidar bem com a sua equipe de trabalho, de você estar no ambiente de trabalho, você conseguir entrar, você conseguir sair.
O foco no resultado, e aí quando a gente está pensando em resultado, por detrás desse resultado há algumas competências, é capaz de você se organizar, de você controlar o teu tempo, de você controlar as suas atividades. Uma habilidade comercial, porque você praticamente hoje, não somente na secretaria, você tem que fazer venda, né? Por incrível que pareça, por mais que você não enxergue dessa forma, acaba acontecendo. Uma habilidade de persuasão para você converter com converger ali alguma determinada situação que estava indo para um rumo e você conseguir trazer esse rumo de volta, tanto numa reunião com o colaborador, como um cliente também, tá? Um background, que significa isso? É você ter uma bagagem, você ter um conhecimento, você ter um know-how de informações que possibilite você tomar as decisões de acordo com o cargo que você desempenha. A habilidade técnica, essa habilidade técnica é a capacidade de você saber fazer, tá? E uma educação, né, uma formação, uma educação relevante com o teu contexto de papel que você exerce. Então são grandes habilidades que vão e atributos que vão gerar alto desempenho nos colaboradores, tá? E no trabalho, né, de uma certa forma. Ou seja, como assim no trabalho? Normalmente o relacionamento interpessoal ele é uma coisa que a gente tem que ter uma dimensão seguinte. Pode ser no nosso dia a dia, fora do nosso local de trabalho, mas ele acontece também dentro do trabalho. Dentro do seu ambiente de trabalho, você também tem uma condição relacionada a esse relacionamento. E aí, quais são as suas atitudes? Vou até colocar aqui, ó. Quais são as atitudes e comportamentos que mais favorecem os bons relacionamentos no trabalho? Vamos pensando nisso que a gente vai trabalhar isso na live. Quais seriam as atitudes e comportamentos mais prejudiciais ao bom relacionamento no trabalho? E como trabalhar de maneira positiva nas relações interpessoais no trabalho? Então, reflitam nessas 3 perguntas, porque elas vão dar um direcionamento de discussão para que a gente possa ali embasar melhor o nosso conteúdo da aula, tá? Aí a gente entra aqui um pouquinho na nossa resolução de conflitos, né? E aí eu até deixei aqui uma mensagem de Eric Fromm. Ser capaz de prestar atenção a si, ou seja, numa situação que você está num atendimento, prestar atenção em si, saber como você se comporta, como é que você atua, é um pré-requisito para você ter uma capacidade de conseguir depois prestar atenção nos outros. E aí você consegue ali se relacionar melhor, tá? Em uma sociedade livre e democrática é fundamental garantir, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque as redes sociais, de uma certa forma, elas promoveram, né, as, as redes sociais, de uma certa forma, promoveram, né, a tecnologia promoveu essa liberdade de pensamento e de expressão que cada vez hoje é maior, e se você não tiver uma capacidade para saber resolver esses conflitos, fica muito difícil, porque antigamente as pessoas tinham que falar, ou você tinha aquelas fofoquinhas ou coisas acontecendo por detrás, e hoje através de um smartphone, por exemplo, de internet, você consegue fazer diversas coisas, você consegue se posicionar em diversas situações, tá? Então, é necessário que com essa liberdade surgiu muitas divergências, muitos conflitos, muitas discussões, e o ambiente acadêmico que a gente vive também, visualiza, é um ambiente também que está focado dentro desses princípios, tá? Então a gente também tem que ter muito cuidado em relação a isso. E quando surge um conflito, a melhor forma é você ter um diálogo, né? Então, um diálogo, né, aberto, ele é imprescindível para que você possa manter essas relações sociais, mesmo mediante algum conflito, tá? Em qualquer ambiente de trabalho é compreensível que haja divergência, mas no espaço escolar isso pode acontecer com uma certa frequência, tá? Ainda mais quando a gente pega escolas aí de ensino básico, fundamental 1 ali, né, o 2, mas é, é maior esses conflitos, tá? Isso de uma certa forma pode gerar ali um transtorno, ok? As escolas têm pessoas com diversos interesses, culturas, então a gente está vendo aqui uma diversidade, né? Então essa então, grifar aqui, ó. Vou fazer melhor aqui.
Então, aqui, ó, para vocês terem uma noção, isso aqui é a própria diversidade, tá? Então, essa questão de você ter um único ambiente, né, que a gente pode falar assim, a gente tem das empresas, temos dentro das empresas, temos em diversos lugares, até temos, mas assim, quando eu falo no ambiente escolar, acadêmico, é lugar onde você tem pessoas de diversos tipos de culturas, conhecimentos diferentes, e é um espaço, dependendo do tipo de grau, para discussão, para esse debate. Só que muitas das vezes pode acabar se tornando conflito, tá? E aí confrontar ideias é saudável, mas você tem que saber lidar com essas situações, tá? Porque isso pode gerar conflitos muito maiores. Então há uma visão sobre os conflitos na organização, tanto é que, conforme eu mencionei, no comportamento organizacional existe um livro de Stephen Lawrence, né, que é um professor de gestão na Universidade da Califórnia, San Diego, em diversos lugares, que ele aborda uma visão tradicional que se tem sobre o conflito. Então, essa visão tradicional é o seguinte, é que o conflito ele é visto como uma disfunção resultante de falhas na comunicação, falta de abertura e de confiança entre as pessoas. Então, ele visualiza na visão tradicional como uma disfunção, como algo que deu errado, como algo que fugiu daquilo que deveria ser o correto, e que é uma falha na comunicação, tá? Só que na visão das relações humanas, ela defende que o conflito é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo. Por quê? Porque a gente vive com pessoas com pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, pensamentos, posicionamentos, vidas, personalidades, tudo diferente, e que isso ocasiona ali um determinado parecer, uma determinada situação, tá? Já numa visão interracionalista, né, o conflito pode ser uma força positiva, como defende, né, de uma certa forma, algum conflito que pode ser aberto. Né? Então, ele prevê que esse conflito pode ser diferenciado pela atuação do líder, que está naquela equipe, e que, de uma certa forma, ele pode estimular conflitos saudáveis ou existir conflitos que não são saudáveis. Tá? Uma competição, por exemplo. Há alguns tipos de divergências, até para a gente poder entender em algumas organizações, tá? Por exemplo, existem organizações que beneficiam o conflito, deixam o conflito em aberto, e existem organizações que não propiciam isso. A gente vê hoje dentro desse mundo competitivo, né, que o conflito de uma certa forma ele é evidenciado, ele é colocado para que haja, né, para que ocorra de uma certa forma, até para gerar ali uma competitividade, tá? Então é uma característica também da organização. E ele pode acontecer internos, os conflitos que ocorrem, né, em um único indivíduo, tipo assim, são opiniões, né, dentro da nossa mente, por exemplo, os indivíduos, ou seja, o conflito entre pessoas, conflito entre uma pessoa e um grupo de pessoas, por exemplo, entre diversos grupos. Né? Então, o conflito interno entre uma pessoa e outra, vou dar um exemplo, conflito eu comigo mesmo, indivíduo, eu e um aluno, por exemplo, indivíduo e grupo, eu com um grupo de alunos, e entre um grupo de alunos de uma turma com um grupo de alunos de outra turma, por exemplo. Então são tipos de conflitos que podem acontecer, tá? Existem algumas tendências na solução desses conflitos, ou seja, pode haver ser agressivo quando há um enfrentamento com uma coerção, uma submissa quando não existe enfrentamento, mas uma submissão àquela pessoa, e assertiva quando não tem coerção nem submissão e resolve-se o problema que se gerou, tá? Aí aqui não há uma fórmula, mas existe um passo para que você possa, algumas características que você possa fazer, gerar, para que esse conflito de uma certa forma possa se extinguir. Então a primeira coisa, identificar o que é o conflito, identificar quem são as partes que estão envolvidas, criar empatia para ouvir, né, para chegar até essas partes, escutar, fazer pergunta para entender melhor, esclarecer o que está acontecendo, administrar essas interações, identificar as questões, as causas das questões dentro desse conflito, né, identificar alguns interesses que estão correlacionados a essas questões, reconhecer a questão do sentimento das pessoas, fazer um resumo dessa linguagem
mas o neutro nem se posicionando para um lado nem para o outro, certificar-se de que nada foi omitido, propor uma discussão mais produtiva, marcar um momento mais à frente para resolver o problema se for necessário, focar na solução e tirar os contrapontos de lado e registrar os resultados também são características. E essas práticas aqui eu vou deixar para a gente poder praticar na live, tá? E aí aqui, ó, eu deixei para que vocês possam fazer o teste de personalidade. Aí eu queria ouvir vocês no dia da aula qual foi o teste que deu. Esse arquivo eu vou vir para vocês vão acessar, vocês vão pegar esse link aqui, né, e clicar e acessar ele, tá? Para poder fazer o teste de personalidade de vocês, ok? Então, é só mais ou menos isso que eu queria trabalhar com vocês. A gente vai ver mais detalhes na nossa live prevista, né, para a próxima sexta-feira, tá bom? Dia 26 às 18 horas. Um grande abraço, tchau, tchau, hein?